Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fábio, professor de Biologia do Cursinho da Poli, e estamos para conversar um pouquinho sobre a questão 41 do vestibular Unicamp 2023. Aqui nesse caso temos uma questão de genética, mas você não precisa fazer cruzamento nenhum. Precisa saber dos conceitos básicos e do padrão de característica, do padrão de hereditariedade da característica em si. Aqui você precisa lembrar como que algumas coisas são passadas. Se é por uma característica dominante, se é por um alelo recessivo, se aqui temos um padrão de transmissão dominante ou um padrão de transmissão recessivo. Vamos dar uma lida no enunciado, entender direitinho o que estão querendo de nós, para poder escolher a alternativa correta. Vem comigo. Questão 41 da Unicamp. Cientistas desvendaram o mecanismo causador da síndrome de Pitt-Hopkins, uma disfunção neuropsiquiátrica que tem características do transtorno do espectro autista. A síndrome de Pitt-Hopkins tem como origem uma mutação no gene TCF4 e causa déficit cognitivo, atraso motor profundo, ausência de fala funcional e anormalidades respiratórias. O genoma humano tem 2 cópias de cada gene. A síndrome de Pitt-Hopkins ocorre quando uma das cópias do TCF4 não funciona. Os cientistas buscam alternativas para inserir uma terceira cópia, ou fazer com que a única cópia funcional expresse mais proteína para compensar a cópia defeituosa. Temos informações importantes aqui. Temos informações que já indicam qual é o padrão de transmissão. Então, olha aqui, ó. A pergunta é: considerando as informações apresentadas e seus conhecimentos, é correto afirmar que a síndrome é causada em... Aqui, neste trecho, olha só. O genoma humano tem 2 cópias de cada gene. Bom, afinal de contas, somos diploides. Beleza, tá aqui, tá na boa. A síndrome de Pitt-Hopkins ocorre quando uma das cópias não funciona. Quando uma das cópias não funciona, a doença já se manifesta. A síndrome já aparece. E aqui nesse caso, quando uma das cópias não funciona, e somente uma é necessária para que a proteína defeituosa seja expressada, que é o que está aqui no final do enunciado, cientistas buscam alternativas para inserir uma terceira cópia, ou fazer com que a única cópia funcional expresse mais proteína, para compensar a cópia defeituosa. Aqui significa que a presença de um alelo é responsável pela manifestação. E aí, nesse caso, quando se tem a presença de um alelo, a gente está falando de um padrão de herança dominante. O alelo dominante é responsável pela síndrome. E esse alelo dominante ele pode aparecer em homozigose, por exemplo, azão-azão, ou ele pode aparecer em heterozigose, por exemplo, azão-azinho. Como é que você vai saber se é homozigose ou se é heterozigose? Porque aqui o enunciado diz: cientistas buscam alternativas para inserir uma terceira cópia ou fazer com que a única cópia funcional expresse mais proteína. Então, eu tenho uma cópia funcional e a outra não. A outra é defeituosa. Você tem essa informação, só que uma informação mais precisa está aqui, ó. A síndrome de Pitt-Hopkins ocorre quando uma das cópias não funciona, quando um dos alelos não funciona. Então, aqui,
a herança, a síndrome, está em heterozigose. Ela é causada por um alelo dominante. Considerando as informações apresentadas e seus conhecimentos, é correto afirmar que a síndrome é causada em heterozigose? Pode ser. Quando um dos alelos do gene TCF4 não produz proteína funcional devido às alterações de bases nitrogenadas que modificam a proteína traduzida. Olha, tá bem bonitinho isso aqui, hein? Alteração de base, mutação no DNA, alelo não funcional, porém dominante. Letra B. A síndrome é causada em homozigose, quando dois alelos do gene não produzem proteína funcional, devido à mutação na cromatina que modifica a proteína traduzida. Não precisa de dois alelos. Aqui não está em homozigose. O enunciado diz: uma cópia não funciona. Em heterozigose, pode ser quando uma das cromátides do gene não produz proteína funcional devido à mutação da cromatina que modifica a proteína traduzida. Então, aqui não precisa ser na cromátide em si. E, na verdade, não é uma das cromátides. Cromátide é cópia do DNA. Cromátide vai ser aqui no cromossomo duplicado, ou cromossomo simples. Mas aqui, nesse caso, quando a gente fala de uma das cromátides são cópias delas mesmas, da própria molécula de DNA. Então, aqui tem que ser nas duas cromátides. Não necessariamente na cromátide toda. Você precisa aqui da sequência, do gene defeituoso só. E a letra D, em homozigose, que já foi descartada juntamente com a letra B, porque a doença se manifesta em heterozigose. Mas vamos continuar a leitura. A letra D diz, em homozigose, quando as duas cromátides do gene TCF4 não produzem proteína funcional, devido às alterações das bases nitrogenadas que modificam a proteína traduzida. Finalzinho está até belezinha, só que aqui não é em homozigose, é em heterozigose. Por isso, questão 41, Vestibular Unicamp 2023, letra A. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Tchau!